Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz, de oração. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu vou ler um pedacinho da mensagem que Emmanuel, através das mãos de Chico, nos passou com o título Eles Vivem. Ante os que partiram, procedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia quando te afastas da confiança em Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem adeus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Agora vamos orar. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos agradecer por esse dia, por mais esse momento, por estarmos aqui. Agradecer por todas as coisas maravilhosas que nos acontecem. Agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos aos amigos espirituais que nos guiem, que nos iluminem durante essa noite, para que a gente consiga sair daqui melhores do que aqui chegamos. Pedimos também para que os bons amigos fluidifiquem a água e que a gente consiga entender um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre o tema da noite, e que Jesus fique conosco, que assim seja. Então, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, que é considerado um dia dedicado aos mortos, aos finados. E é feriado nacional para que as pessoas possam prestar as homenagens para aqueles parentes e conhecidos que já desencarnaram. Às vezes nós espíritas somos questionados sobre esse assunto. As pessoas elas querem saber como que a doutrina espírita encara esse tema. Como que os entes queridos, como que eles se sentem com essa lembrança? Será que é importante que a gente vá aos cemitérios nesse dia? E antes de tudo, a gente deve lembrar que, na verdade, esse respeito pelos mortos, pelos desencarnados, é uma coisa instintiva do homem. É uma consequência natural da nossa intuição, da intuição que as pessoas têm, de que existe uma vida futura. Porque senão não faria nenhum sentido esse respeito e essa homenagem aos mortos. Se no fundo as pessoas elas não acreditassem que aqueles seres queridos, que eles continuam vivendo de alguma forma. Então é um fato muito curioso, porque mesmo aqueles que se dizem materialistas ou ateus, também possuem esse respeito pelos mortos. Embora esse culto aos mortos ou aos antepassados, ele seja de muito tempo, Leon Denis ele nos diz que essa data específica para comemorar os mortos, ela se estabeleceu por iniciativa dos druidas, que foi um antigo povo que viveu numa região que hoje é a França. E esse povo, ele acreditava na continuação da existência depois da morte. Eles se reuniam nos lares, e não nos cemitérios, no dia 1º de novembro, para homenagear e evocar os mortos.
Então, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema, primeiramente é importante que a gente entenda o que acontece com a alma depois da morte. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, a pergunta 149, onde Kardec ele questiona para os espíritos amigos o que acontece com a alma depois da morte. O que sucede à alma no instante da morte? E eles nos respondem: volta a ser espírito, isso é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então a nossa alma ela vai voltar a ser espírito, ir para o mundo dos espíritos de onde nós viemos. A noção de imortalidade que a maioria das pessoas tem ainda é um pouco confusa e faz com que muitas pessoas se encaminhem para os cemitérios como se lá no cemitério fosse a eterna morada daquelas pessoas que desencarnaram. E não tem nada de errado em ir ao cemitério. Para aquelas pessoas que ainda precisam disso, que precisam buscar a sepultura para homenagear, para lembrar ou para lamentar a desencarnação dos seus entes queridos. Algumas pessoas, elas sentem essa necessidade elas seguem as suas crenças. Outras, elas se sentem numa obrigação de seguir essas crenças, não gostam, né? Se sentem desconfortáveis no lugar. Então, eu gostaria de ressaltar que o Espiritismo, ele não nos violenta nas nossas crenças, para dizer que nós não devemos ir ao cemitério, porque os nossos parentes, eles não estão lá. O Espiritismo não nos diz isso. O que o Espiritismo nos ensina é aceitar as pessoas com as crenças que elas possuem. Ele nos ensina o respeito por esses desencarnados, como um dever que a gente tem de fraternidade. Então, os espíritas, eles não dizem que a gente não deve ir ao cemitério. Eles não proíbem isso. O que o Espiritismo diz é que não é necessário ir, porque ele nos mostra que as expressões de carinho, elas não precisam ser realizadas no cemitério. Nem é necessário que haja um dia especial para que a gente se lembre, ou que a gente faça uma homenagem para aqueles que partiram antes da gente. E buscando nos esclarecer sobre esse assunto, e até mesmo para acalentar o nosso coração, que às vezes não sabem que atitude tomar, nós vamos abordar algumas questões do Livro dos Espíritos que dizem respeito a esse tema. Uma dúvida de Kardec, que a gente gostaria muito de saber também, será que os espíritos, eles são sensíveis à saudade daquelas pessoas que eles amaram, né, e que ficaram aqui na Terra? Então, na pergunta 320, ele questiona aos espíritos amigos: os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? Ou seja, quando alguém aqui fica com saudade, ele percebe isso? Ele capta isso? E a resposta deles foi: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Agora, se eles estão infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. É o mesmo que acontece com a gente quando nós estamos tristes. E eu estou triste, eu estou com um problema e alguém lembrou de mim. Alguém pensou em mim. Isso me traz um conforto. Então, os espíritos, mesmo do lado de lá, eles captam isso. E quando eles estão bem e estão felizes, e eles recebem essa vibração boa, é melhor ainda. A gente deve lembrar que o sentimento, ele deve ser de saudade, sim, tristeza, não. Porque os espíritos, eles recebem isso. Eles absorvem essas vibrações. Eles continuam a fazer parte da nossa vida. Eles se alegram com as nossas alegrias e eles também se entristecem com as nossas tristezas. Por
Por isso que nós não devemos ficar imensamente tristes, para não arrastar eles para o nosso processo de sofrimento. Mas o que dizer então sobre esse dia da comemoração dos mortos, dia 2 de novembro? Kardec, na questão 321, ele pergunta se para os desencarnados tem alguma coisa de mais solene, de mais importante nesse dia de finados, se eles se preparam para vir visitar, para se encontrar com aqueles que estão aqui, né, que estão ali rezando sobre os túmulos. E os espíritos, eles nos dizem que eles atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros. Existe um relato de uma comunicação de um espírito jovem para o pai dele. Esse jovem, ele desencarnou muito cedo. E o pai dele tem o hábito de ir no cemitério todos os dias. Então, nessa comunicação, foi perguntado para o espírito desse jovem que desencarnou, pediram para ele: você vai ao cemitério? Quando seu pai vai ao cemitério, você está lá esperando? E ele respondeu o seguinte: esperando não. Porque muitas pessoas pensam que pelo corpo físico estar lá, que o espírito ele está lá preso. Como acontece quando a gente visita um doente no hospital e que ele não pode se deslocar, então nós vamos lá, né, visitar ele, porque ele não pode se deslocar, mas o espírito pode. Então o jovem disse: eu não estou lá no cemitério esperando. Quando amanhece o dia e o meu pai pensa em mim, eu estou em casa com ele. Quando meu pai entra no carro para ir no cemitério, eu estou no carro com ele. Quando ele está lá no cemitério, eu estou junto com ele. E na hora que ele vai embora, o que eu vou ficar fazendo lá? Eu vou para casa com ele. Eu vou com ele porque ele está pensando em mim. Ele está emitindo o seu sentimento de amor, de saudade, de ternura. No dia que ele estiver pensando em mim, eu estou com ele. Nós precisamos entender que a nossa comunicação com os desencarnados, ela é realizada através do pensamento. As preces, as orações, tudo isso são vibrações do pensamento que vão alcançar os espíritos. Os nossos entes queridos desencarnados, eles são sensíveis ao nosso pensamento. Se existe entre eles e a gente um sentimento de uma verdadeira afeição, se existe um laço de sintonia, eles percebem os nossos sentimentos, eles percebem as nossas preces, independente de ser o dia de finados ou não ser. Por isso que a doutrina espírita, ela nos consola tanto, porque através dela a gente tem a certeza que os nossos queridos desencarnados, nossos pais, filhos, parentes, amigos, eles continuam vivos e continuam em relação conosco através do pensamento. A gente não tem mais a presença física deles, mas o sentimento verdadeiro, ele nos une. E eles estão em relação conosco, conforme também as condições espirituais que eles se encontram. Eles só fizeram essa viagem de volta à pátria espiritual antes da gente. Eles foram antes, mas eles continuam vivos, continuam atuantes. As pessoas às vezes pensam que só vão continuar vivas depois da morte quando vão continuar vivas na lembrança das pessoas. Mas isso não é verdade. Nós continuamos tão vivos quanto nós estamos agora. Apenas a gente não possui mais esse corpo de carne, esse corpo pesado, grosseiro. Na pergunta 321A, Kardec pede se esse dia é para os mortos um encontro junto às sepulturas. E a resposta é que os espíritos atendem, sim,
aos chamados do pensamento daqueles que visitam o túmulo, que eles estão ali em maior número nesse dia, porque tem mais pessoas que chamam eles pelas preces, pelos sentimentos, mas que cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Na questão 323, ele pergunta: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita para ele? E eles nos respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, a prece é que santifica o ato da lembrança. Pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. Quando visitamos o túmulo, a gente exterioriza a lembrança que a gente tem daquele espírito querido, né? É uma forma da gente manifestar a nossa saudade, o nosso respeito, o nosso carinho. Desde que a gente faça isso com uma boa intenção, sem ser apenas um compromisso social, uma obrigação, um protocolo, desde que não seja em situações de desespero, de cobrança, de acusação, como ocorre em algumas situações. A visita ao túmulo, ela não é condenável. Apenas ela não é necessária. Porque a entidade espiritual, como nos dizem nossos amigos desencarnados, ela não se encontra no cemitério. E ela pode ser lembrada e pode ser homenageada através da prece em qualquer lugar que nós estejamos. Se todos nós soubéssemos o quanto as nossas orações são benéficas para aqueles que partiram antes de nós, o benefício extraordinário do amor que é convertido em oração, quando alcançam esses nossos entes queridos, uma oração que não tem palavras decoradas, uma oração que nasce do fundo da nossa alma, com as nossas próprias palavras, que não precisa de liturgia, que não precisa de objetos, que não precisa de nenhum tipo de ritual, porque ela é feita do fundo da nossa alma. Porque o único idioma que verdadeiramente comunica os espíritos é o amor. Na 326, Kardec pergunta: comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Aqui Kardec pergunta se os espíritos dão alguma importância ao tratamento que é dado para o seu túmulo, as flores, os enfeites, as velas, a construção dos jazigos. Isso influencia no estado espiritual do desencarnado? E os espíritos respondem que não influencia. Somente os espíritos ainda muito ligados às manifestações materiais, eles poderiam se importar com o estado do seu túmulo. Como alguns espíritos que, nos primeiros momentos da sua morte material, eles têm um certo prazer com aquelas honras, com aquelas homenagens que prestam para eles, ou às vezes podem ficar até um pouco aborrecidos com o pouco caso que fazem, porque eles ainda conservam esse apego ao mundo material. Para os espíritos mais entendidos, as honras que são feitas, o material do caixão, o tipo de flores, a música que é tocada no velório, isso tudo são meros caprichos humanos. Isso só tem algum sentido para nós, para os encarnados. Porque os desencarnados, eles não têm mais essa vaidade terrestre que a gente tem ainda. E eles compreendem a futilidade de todas essas coisas. Nada disso pode tirar a dor das atitudes ruins que de repente alguém teve, e nem o caixão mais pobre vai tirar o mérito daquela pessoa de uma vida que foi dedicada ao amor, que foi dedicada à caridade.
Então, normalmente, as homenagens, elas são mais uma forma dos seres que continuam encarnados de expressar o seu carinho. Richard Simonetti, que é um grande autor espírita, ele nos diz que a gente não deve transformar os cemitérios vazios em salas de visitas do além. Ele nos fala que podem existir locais mais indicados para a gente se lembrar daqueles que partiram. E que tipo de local seria esse? Esse local pode ser o nosso lar. Ele nos diz que é na intimidade e no aconchego do lar que nossos entes familiares que já desencarnaram podem ser lembrados. Eles sempre preferirão receber nossa mensagem de saudade e carinho envolvida nas vibrações do ambiente familiar. A coisa mais importante que a gente deve saber é que qualquer que seja a situação espiritual em que os desencarnados, os nossos entes queridos se encontrem, eles vão ser alcançados pelo nosso pensamento. Por isso, a gente deve se esforçar muito para que a gente tenha um pensamento, que o nosso pensamento ele seja de uma saudade equilibrada, de desejos de paz, de um desejo de bem-estar, de apoio, de afeto e nunca de desespero, de acusação, de culpa ou de remorso. A gente pode arrumar nossa casa, enfeitar ela com flores, esperando pela visita deles. Fazer uma prece, fazer uma oração sincera. E a gente vai se conectando com eles, lembrando de momentos felizes que a gente esteve juntos. Procurar ficar em contato de uma forma salutar, sem exagero de saudade que possa afligir eles. Uma saudade sincera, uma saudade amiga, de quem ama muito e que deseja, do fundo do coração, que eles possam seguir a marcha evolutiva deles, enquanto nós aqui vamos seguir a nossa. Daí vocês podem perguntar, mas a tristeza, ela é natural, não? Sim, a tristeza é natural. O que não podemos permitir é que essa saudade se converta em angústia, se converta em depressão. O luto, ele é uma situação humana comum. Todos nós sentimos, de alguma forma, um tipo de luto quando um ente querido desencarna. Isso não afeta os espíritos. O que aflige eles é o luto desesperado. E esse luto desesperado, ele é tóxico para nós, que a gente acaba não seguindo em frente pela sensação que a gente tem de apego, né, que a gente cria, de que a gente não pode sobreviver sem essa presença da outra pessoa. O desapego que a doutrina espírita prega também é um desapego sentimental. É sentir, porém a gente não se prender. E também esse desespero muito grande, ele é tóxico para os desencarnados, porque pode criar para o espírito uma sensação ruim e acabar dificultando a continuação dele nas tarefas espirituais que ele precisa passar. Então vamos confiar em Deus, permitir que a presença de Deus acalme o nosso coração, tranquilize o nosso pensamento, compreendendo que os afetos verdadeiros, eles não são destruídos pela morte física. Se a gente for capaz de orar com serenidade, com confiança, deixando a saudade se encher de esperança, a gente vai conseguir sentir a presença deles aqui entre nós, envolvendo os nossos corações em alegria, em paz. Uma moça que estava com muita saudade do pai dela, que tinha desencarnado já fazia alguns anos, um certo dia ela escreveu no Facebook o seguinte desabafo: Pai, quem me dera se por um descuido Deus pudesse te trazer de volta, nem que fosse por um segundo. Te amo. Depois de algum tempo,
o espírito do seu pai se manifestou através de um médium e pela psicografia ele mandou a seguinte mensagem para ela: quem dera se por um segundo ou por mais vezes ela notasse que todas as vezes que ela pensa em mim, eu me faço presente e a ajudo no que é possível. E tudo isso acontece só por causa do amor, minha filha. Te amo muito, te amo sempre. Então, comprovando mais uma vez que o nosso pensamento, ele nos conecta com eles. Eu trouxe para vocês uma partezinha do filme Viva a Vida é uma Festa, que conta uma história linda. Eu recomendo muito para quem ainda não assistiu. O filme fala da importância da gente não permitir que aqueles que já se foram, eles deixem de existir. E para isso, é preciso que a gente honre e que a gente se lembre deles. O filme, ele resgata essa importância também dos valores familiares, ele fala das perdas, ele fala também sobre como celebrar a vida. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim, mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se um violão você escutar, ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar, lembre de mim. Vamos lembrar dos nossos queridos que já partiram com muita serenidade, lembrando dos momentos felizes que nós passamos juntos. E se você ainda tem necessidade de ir no cemitério, vá ao cemitério. Vá para se conectar com o seu ente querido, vá para que você se sinta perto dele. Mas se você já entendeu que o que está lá não é ele, mas o corpo que ele vestia, que ele, na verdade, vive fora daquele túmulo, que ele não está ali dentro daquela sepultura, mas ele é um ser vivo que interage com você e, de repente, está na sua casa, do seu lado. E você diz, eu vou visitar meu filho, minha mãe, meu pai, meu esposo, e você vai lá até o cemitério e ele vai com você. Mas ele não está lá dentro, ele está do seu lado. Na medida que a gente consegue dar um outro sentido para a vida após a morte e percebe o que representa verdadeiramente o dom da gente viver para todo sempre, nós passamos a perceber que os nossos queridos vivem muito mais perto de nós do que a gente imagina. Nós não os perdemos, eles continuam a fazer parte da nossa história de vida. A gente percebe que, na verdade, a gente não precisa de ritual, que a gente não precisa de objeto para expressar o nosso amor. E a gente nem precisa estar num lugar específico para que a gente consiga dizer para os nossos queridos que nós os amamos, que eles fazem falta para a gente, que nós sentimos, sim, muita saudade deles nas nossas vidas. Mas dizer também que a doutrina espírita, ela nos ensina que a vida continua. Que nós nos encontraremos, que nós vamos estar juntos, sem dúvida nenhuma, nesse grande processo mágico que é a vida. Nós vamos nos reencontrar pela trilha do amor, que não afasta aquelas almas que se amam. E outra musiquinha do filme, Viva a Vida é uma Festa, ela diz que o amor que nos une será para sempre, na harmonia do meu coração. Que a gente possa sair daqui com essa certeza
que essa frase ela se repita nos dias de saudade. Que o que nos une é o amor, e esse amor é para sempre. Então, queridos irmãos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agora nós vamos orar e depois nós teremos o passe individual. Podemos nos sentar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e, mentalizando a figura de Jesus, vamos pedir que Ele, nosso Mestre de infinito amor e bondade, possa estender para todas as famílias de luto o alívio da sua bênção e que nossos entes queridos que agora habitam o mundo espiritual possam ser banhados pelas nossas vibrações sinceras de amor, de carinho e fraternidade. Que a paz de Deus se estabeleça em todos os corações, tanto na terra como nos céus. E que todos nós, depois de uma vida fatigante, de provas e de expiações, possamos merecer todas as virtudes que tivermos plantado. Que tenhamos fé e confiança em Deus, nosso Pai, que nunca nos desampara e sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. Eu convido os médiuns passistas para que se dirijam à sala de passe e aos demais para que permaneçam em silêncio, em oração, até serem chamados pelo número. Agradeço a atenção de vocês e uma boa noite a todos.